Direito Previdenciário, com Paula Assunção. Muito bem, mais uma vez a participação da advogada previdenciarista, especialista em INSS, Paula Assunção. Tudo bem, Paula? Bom dia. Tudo bem, Marcelo. Tudo bem. Falar hoje um pouquinho do bolso do aposentado, né? Hoje a coluna vai doer. Bolso vazio. Exatamente. Aposentados que ganham além do salário mínimo não terão aumento real. Exatamente. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Vamos. Porque eu acho que é uma grande agonia, né, que o aposentado vive no Brasil, que é ele aposentar-se com uma determinada proporção de dinheiro e depois, com o passar dos anos, esse valor ir caindo, achatando, né, essa sensação de achatamento. Eu tenho certeza que tem alguém ouvindo a gente aí que tem essa mesma angústia. Então, é muito comum que a pessoa chegue no escritório e fale assim, quando eu me aposentei, eu ganhava 3 salários, eu ganhava 4 salários, ou então meus pais ganhavam 3, 4 salários. Por que agora eu estou ganhando um salário mínimo e meio? E tem tudo a ver com esse reajuste aí, né? Que o salário mínimo está sendo reajustado de 1.320 para 1.412, o que significou aí um aumento de 7% do valor do benefício. E amanhã, né, o Banco Central, o Ministério da Fazenda e ali juntamente com o Ministério da Previdência vão soltar o reajuste que vai ser dado a quem ganha mais de um salário mínimo, que infelizmente não é igual. É o que eu sempre digo, Paula. Você ser aposentado, bom, para algumas categorias, né? Nós temos aí, vamos excluir aí uma meia dúzia de categorias. Sim, não dá para falar dos privilegiados. Que têm privilégios e se aposentam com o valor do salário que ganhavam. Sim, né? Sim. Tem esses privilégios. Agora, nós, trabalhadores normais, comuns, que não temos esses privilégios, nós ganhamos do governo um castigo quando a gente aposenta. Se juridicamente falando, né, quando a gente fala essa questão dos privilégios, é bom fazer um parênteses, né? Porque a pessoa vai falar, provavelmente tem alguém ouvindo que é da área jurídica e que vai falar assim, Paulo, mas você falar isso, poxa, você sabe que é direito adquirido, etc e tal. Sim. Mas, na verdade, a gente não está criticando os que são beneficiados de direito adquirido, e sim nós estamos criticando a desigualdade na legislação, no tratamento, como, por exemplo, esta portaria, que poderia equilibrar um pouco essa desigualdade, né? Por que essa decisão? Exatamente. O que justifica isso? Então, é punir o trabalhador, cara. É punir o aposentado. Essa decisão, na verdade, é uma decisão que entra presidente, sai presidente, não se volta atrás, né? Isso não foi instituído nesse governo, isso já é uma política. Bem claro. Exatamente. Não é culpa desse governo que tem, não. Isso é culpa dos governos que passam. E não mudam. E aí, exatamente. Isso. Então, a responsabilidade dele é não mudar, porque ele tem a caneta na mão e poderia virar e falar assim, não, esse ano eu vou dar 7% para os aposentados que ganham salário mínimo e também para aqueles que ganham mais do que um salário mínimo. Então, assim, eu acho que é sempre muito bom colocar os pingos nos is, né? Informar cada um o seu grau de corresponsabilidade, porque, logicamente, foi uma postura adotada em determinado momento e todo mundo que sucedeu apenas continuou repetindo. Claro. E essa repetição foi exatamente o que acabou gerando esse achatamento dos benefícios no decurso do tempo, e é isso que é o tal do valor real. Então, vamos falar assim, para quem está escutando a gente, está indo, por exemplo, fazer a feira agora de manhã, porque vai fazer um almoço gostoso agora, né, mais tarde um pouquinho. Se você observar bem, os R$100 que você levava para a feira há 6 meses atrás não compram mais as mesmas coisas que compravam, né? Então, essa última semana está saindo uma série de levantamentos sobre os preços repassados ao consumidor do ano passado. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que a alimentação subiu muito. Né? Está puxando a inflação, mesmo que os números, no final das contas, apareçam meio esquisitos, que não é o mesmo número, não é o mesmo impacto que a gente sente no bolso, né? A gente percebe claramente que o arroz encareceu, a batata encareceu, né? O tomate, frutas então, nem se fala, até as verduras encareceram. Então, você vê o quê? Que a alimentação, né? Que é o que sustenta o brasileiro, que é a alimentação, que é uma coisa que ele não vai poder cortar
de maneira alguma, logo puxada logo em seguida pelos remédios, que tem tudo a ver com o nosso público aposentado. Que vão sofrer aumento também em abril, inclusive. Exatamente. Então, são índices de preço que puxam muito mais essa inflação. Então, você vai lá, você recebendo R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 2.000, R$ 5.000, ainda que você fale, Paulo, eu recebo o teto da Previdência Social, mas você está vendo que o seu dinheiro não compra mais as mesmas coisas que comprava há um tempo atrás. Isso é a perda do valor real do dinheiro, porque o mesmo dinheiro não compra mais as mesmas coisas. Não compra. Aí, todo ano, o salário mínimo sofre um reajuste que é exatamente visando tentar compensar essa perda do dinheiro, que é o salário mínimo sendo agora reajustado em 7%, que eles usam essa avaliação da inflação do ano anterior para se chegar mais ou menos no reajuste. Quando chega na pessoa que ganha mais que um salário mínimo, a gente já vê que a regra é outra. E a regra é outra, acaba para prejudicar mesmo esse aposentado. Assim, bem, de maneira fria, mesmo. É para prejudicar. Por quê? Porque aí você que ganha mais que um salário mínimo, você não vai receber os mesmos 7% de reajuste. Então, em determinado momento, na linha do tempo, o salário mínimo vai alcançar a sua aposentadoria. E você não vai ter outro reajuste para poder pedir. E o que indigna mais, Paula, é o seguinte, que se você ganha mais que um salário mínimo de aposentadoria, é porque você contribuiu com mais um valor mais alto durante o tempo que você trabalhou. Entendeu? Isso não é privilégio. Não. Isso é direito adquirido. Exatamente. Isso é, na verdade, boa parte da minha angústia quando a gente fala sobre essa disparidade em relação à previdência social e à assistência. Porque a assistência, deixa muito claro, o pessoal não corta esse pedaço não, hein, gente? Escuta tudo. Deixa muito claro que a assistência é necessária, porque quem passa fome tem pressa, né? E precisa da assistência. Inquestionável. Só que é injusto para o trabalhador, para aquela pessoa que se dedica a trabalhar, perceber que uma pessoa recebe de benefício assistencial um valor que ela acaba não devolvendo nada para o sistema e, em contrapartida, o aposentado que trabalhou, contribuiu e fez aquele fundo previdenciário que sustenta a Previdência Social, hoje ele é realmente castigado na sua aposentadoria. Então, isso são coisas que a gente, em determinado momento, talvez não será nesse governo, mas em algum momento alguém precisará refletir sobre isso. Que tipo de política assistencial nós vamos continuar fazendo, que a médio e longo prazo é preocupante, e que tipo de equilíbrio financeiro nós vamos buscar. Porque nós temos um salário mínimo que também não paga todas as despesas. Né? Nem de longe. Sim, pensão alimentícia, tudo que é relacionado ao salário mínimo não é suficiente para as despesas do trabalhador. Se ele pagar, vamos supor, se a pessoa ganha 1.420, 1.412, né, que é o salário mínimo, e paga R$700 de aluguel, ela já não tem dinheiro suficiente para terminar o mês. Né? Dignamente, sem chance. Então, você vê que existe mesmo essa disparidade. Agora, daí por diante, você também não aumentar o salário mínimo de valor significativo, não melhorar o índice de emprego no país, que é o que gera contribuição previdenciária e que é o que coloca o cofre da Previdência no azul, aí realmente, como nós já conversamos aqui várias vezes. Se você falar, Paula, a Previdência é deficitária? Não, não é, mas um dia ela será. Porque não adianta você só colocar despesas, torneiras, e você não alimentar o sistema. Não resolve. Então, seja na arrecadação dos impostos das grandes empresas que entra ano, sai ano, são anistiadas, que é outra coisa que gera muita indignação. Nossa, nem se fala isso. Não é? São as anistias, a gente pode conversar mais sobre isso. Pode. Por exemplo, né? Parece que não, a pessoa vai ouvir e vai falar assim, gente, eu tô ouvindo a Paula mesmo ou eu tô ouvindo uma coluna de economia, né? Mas é porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Isso distorce a economia. O benefício social, ele é fundamental. Não estou aqui falando contra, não, absolutamente. Inclusive economicamente. Economicamente, ele é fundamental. Ele faz a economia girar. Mas ele não gera contribuição para o INSS. Exatamente. Ele não gera essa contribuição. Então é uma torneira. É um passivo. Ou seja, o que tinha que ser feito era a concessão do benefício social, junto a isso, a possibilidade de formação
ou de qualificação dessa pessoa do benefício social ser reinserida ao mercado de trabalho. Emprego, Marcelo. A gente precisa... Mas a gente não vê isso. Não. O Brasil precisa refletir sobre isso. Equilíbrio fiscal, eu vim hoje escutando a respeito também sobre isso. A gente precisa refletir sobre equilíbrio econômico no país, porque você precisa de investimento, você precisa de empresas geram emprego gera arrecadação, gera comércio, gera consumo, gera tudo. Então, assim, não tem outra maneira. O benefício é necessário, mas essa forma de injetar dinheiro na economia, ela é fadada ao fracasso. A curto prazo, ela resolve um problema. Sim. Municípios pequenos, vamos ampliar um pouquinho o debate. Tem tempo? Rapidinho. Gente, faz apenas uma ginástica aí mental. Vamos sair um pouquinho do núcleo de Juiz de Fora. Municípios pequenos não tem outra fonte de arrecadação que não seja benefício previdenciário. Exatamente. Porque boa parte dos seus moradores ou estão em débito com o IPTU, às vezes nem pagam IPTU, né? Então são situações que os municípios pequenos, eles estão sempre agonizando. Eles acabam dependendo do benefício previdenciário para girar um pequeno mercado interno e de repasse governamental para o Fundo Nacional dos Municípios. E aí, quando você volta para Juiz de Fora, é a mesma coisa, só que em grande escala. Só que Juiz de Fora tem uma arrecadação. Inclusive, se você já tirou seu boleto do IPTU, já está disponível no site da Prefeitura desde ontem. Então, você vê, assim, que a gente tem, sim, arrecadação. Eu não sou uma pessoa que fica repetindo que imposto é roubo, etc e tal. Não é a minha linha de raciocínio, mas eu sou, logicamente, indignada com você pagar os seus impostos corretamente e ver que a gestão desses recursos é equivocada. Exatamente. Né? Então, a gente tem que conversar e, gente, a gente tem que entender essa questão do reajuste, não só para a gente saber por que essa aposentadoria fica descompassada ao longo do tempo, mas para a gente cobrar, Marcelo. Exatamente. Isso só vai mudar se o cidadão se conscientizar dessa realidade. Pra gente cobrar. Porque é ele que tem que cobrar isso. Se não fizer. Eu falo, olha, a gente tem que votar uma coisa diferente, a gente tem que pensar coisas diferentes, a gente tem que levar esse tema pro debate, né, igual um momento como esse, de explicar isso sem palavras técnicas, né? Logicamente, assim, tentando ser o mais explicativo possível, mas levar o conhecimento para a população, para ela saber, falar assim, opa, então o que tem que fazer para mudar isso? Exatamente. Tem que colocar um projeto de lei a respeito disso. Isso tem que ser discutido. Aí você tem que cobrar do seu parlamentar. Você lembra em quem você votou? Lembra? Pois é, bom lembrar. Ele vai aparecer esse ano. É bom lembrar. Porque senão você vai votar de novo, mas agora para vereador e para prefeito, né? Ou prefeita, enfim. Mas você tem que lembrar em quem você votou e cobrar isso. Cobrar isso. Isso é consciência política. Isso é fazer política. Paula, obrigado, viu? De nada, Tô Marcelo. indignado, mas Eu também. Nossa, é indignante porque o aposentado nesse país trabalhou muito. Trabalhou em condições de trabalho muito mais difíceis, contribuiu para o sistema e agora é o que você falou, aumento da alimentação, aumento dos remédios logo em seguida, aumento do gás, aumento da energia elétrica, aumenta tudo e o aposentado não tem a mesma tratativa do sistema. Eu fico indignado com isso mesmo, porque eu contribuí, cara, para ter esse direito. Eu contribuí, eu paguei, né? Isso não é benefício, não. Primeiro, eu não admito chamar aposentadoria de benefício. Você não gosta, exatamente. Não admito, isso não é benefício, isso é direito meu, cara. Eu paguei para ter isso, mas enfim. Paula, obrigado. Nada. Um abraço para você. Senão daqui a pouco a gente vai xingar todo mundo. Boa semana, gente. Boa semana. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Até. Tchau. Direito Previdenciário, com Paula Assunção.